Fevereiro é o melhor mês do ano porque sim. Fala, podcastadores! Por que é o melhor mês do ano? Eu sou dindo dele. Ele tá me fazendo essa pergunta. Não, é só quando é seu aniversário que você vai viajar pra praia. É porque é meu aniversário. Nossa, é meu aniversário. No caso você já viajou pra praia, né? Já. Não, achei que é porque você ia tirar férias antes do aniversário. Que dia que é mesmo? Dia 17, 7? A gente vai cortar relações hoje aqui. Tá? Fala, podcastadores! Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Pode Crer, agora especialista. Com um tema muito pedido. Muito. Um tema muito importante. Nossa, vocês pediram pra caralho. E um tema que movimenta o mundo. O mundo. Rapaz, pesado. Sim, e real. Pensa a resposta do nosso convidado. E a gente trouxe um convidado aqui muito gabaritado para dar informação para essa galera. Ó. Pessoal, fica até o final que você vai aprender. Você que está fazendo agronomia, isso aqui é uma aula plus na faculdade, você não vai ter. Não. E você que já é agricultor, vendedor também, você só vai ganhar com isso aqui. Cara, tá, ó. Filé. E nossos parceiros? Vamos falar, né? Porque, ó, se não fosse por eles, isso aqui não estaria acontecendo. Então vamos agradecer primeiramente ao Centro Clínico Lavita Especialidades. Exatamente. Doutor João Pedro, muito obrigado. E você, meu amigo, que precisa de atendimento médico, não precisa ir para Goiânia. Não mais. É aqui no Vianopim Velho Moiado, como diz a Águida. Muito bem. Exame, consulta, vários especialistas para te atender com preço justo. E atendimento excelente. Excepcional. A gente já trouxe alguns profissionais aqui. Virão mais. Virão, porque a gente não é bobo. A gente não é bobo. E, meu amigo, você que precisa, é só ir lá. E também tem a parceria com o Jacó Facura de Goiânia. Jacó Facura. Só para deixar bem claro aqui. Valeu, doutor João Pedro, é nóis. Nosso time de parceiros aqui tem também a Real Tendas e Serralheria. Precisou de qualquer projeto que envolva estruturas metálicas? É lá na Real. É na Real. De um tamborete a um galpão, quer fazer o telhado da sua casa, um móvel diferente, é na Real. Eles fazem. De tudo e com qualidade. Que isso. E tenda? Tenda. Você quer uma tenda pra você ir pra beira do lago pescar, pra deixar Você é prova viva disso. Ué, que é isso, gente? Curumbazão tá lá. Ué, tá lá. Daqui um dia é só Real lá, assim, ó, patrocinando real. O lazer da galera. E outra coisa. Que? Nós tava com dificuldade de guardar a van. Vamos construir uma garagem? Pra quê? É só arrumar uma tenda e colocar lá. Olha só. Olha lá. Por essa Ô, Sassá, mais um item aí, ó, você colocar no catálogo. Garagem pré-moldada. Garagem nem tenda, é uma garagem pré-moldada. Perfeito. Valeu, Real Tendas e Serralheria. Isso aí. Fechando nosso time de parceiros, Farias Autopeças. Farias Autopeças. Galera que não deixa o Ivanopolino na mão. Não, por quê? Porque tá trabalhando demais da conta. Gente, e agora com novo horário. Novo horário. Como é que é aí? Dia de semana, de segunda a sexta. É das 7 às 6:30. Aí sábado descansa. Sim. Não. Que isso? Ele não vai deixar você na mão. Nunca. Sábado das 7 a 1 da tarde. Olha só. Então, ninguém reclamar que esqueceu e no sábado. Não. Vai lá no Farias Autopeças, você precisa de uma peça, de um acessório pro seu carro, lá é o lugar certo. Valeu tudo, equipe. Perfeito. Não é isso? Pedrão, voltando aqui, a gente hoje vai falar de uma conversa muito pedida aqui desde o início desse Pode Crer. Exato. Cara, muita gente pediu e com razão, porque é um tema, um assunto praticamente movimenta a cidade. A cidade? O Brasil, né? O Brasil, mano. O Brasil. Principalmente aqui o nosso público. Exato. Então, quem nós trouxe para falar sobre agronegócio aqui hoje? Márcio Chaim. Seja bem-vindo, Márcio Chaim, ao Pode Crer. Eu que agradeço o convite aí. O Neto, o Pedro, a Ana, né? Márcio. Prazer estar aqui com vocês, né? Trocando ideia e batendo papo. Isso é muito bom. Faz, a gente arranca um agricultor quase no início do plantio, assim, não é fácil, não, hein? A gente pensou, pegou muito sol, a chuva agora, agora o sol chegou, foi mais tranquilo, Foi mais tranquilo. Foi nada, a gente não entende nada. E é por isso que a gente trouxe alguém que entende demais da conta do assunto. Exatamente. Para dar uma aula para vocês aí, porque é um especialista no assunto. Sim. Não é isso, Márcio? Não, mas vocês estão entendidos também, porque tem que ter chuva, tem que ter sol, né? Se tiver... Nós estamos fora do rumo. Não estamos. E, Márcio, você
O Márcio, pra quem não sabe, também é da minha cidade de Natal, né, Márcio? Morro Agudo, São Paulo. Esses paulistas que estão dominando Vianópolis, né? É isso, é porque lá a cana fudeu com o rolê, né, meu amigo? Mandou nós embora pra cá e exportou, né? Exatamente. Como é que é essa história da cana aí? Lá o forte era a cana ou é? Na realidade, lá hoje o forte é a cana, né? Morro Agudo Morro Agudo de São Paulo é um dos maiores produtores, né, de cana hoje. Sim. Né, em área. E antigamente lá se cultivava muito amendoim e milho, né? Morro Agudo era tradicional porque lá tinha a festa do milho. E como que as coisas mudam, né? E hoje lá é só... A gente até brinca, né? A terra da tiririca, né? Só cana, né? Só cana. A soja que tem lá é a rotação. Milho. Quando que foi isso, Márcio? Que eu não peguei essa festa do milho, Não é da minha época. E, Márcio, Faz tempo. Sua família são quantos irmãos mesmo? Nós somos em 6, né? 4 homens e 2 mulheres, né? E aí, como é que a agricultura foi para lá? É o seguinte, meu pai sempre foi o idealizador de tudo, né? E ele sempre tinha um sonho de ser agricultor. Só que nós somos tradicionais no comércio, né? A minha família, nós somos descendentes de libaneses e eu cresci, na realidade, dentro do comércio. E mão de vaca, né? Isso aí já é da cultura. Tem que manter a tradição, né? Já tá no sanguinho já, né? E aí, nessa trajetória dele querer ter o pedaço dele de terra, ele começou arrendando um pedacinho de terra em Morro Agudo, nunca largando o comércio, né? E sempre inserindo os filhos no comércio, né? Porque lá em casa todo mundo começou desde cedo já a trabalhar, né? E, como se diz, era difícil, era o início, né? Eu falo assim que quando a gente muda de uma cidade para outra, para as pessoas você perde parte da sua história porque as pessoas te conhecem daqui, né? Mas não vivenciou, tem todo um passado, o que a gente né? viu em Morro Agudo, né? Em São Paulo, né? Então, eu falei, meu pai é nato comerciante, teve de vários tipos de comércio, mexeu com açougue, com padaria, e começou com mini mercado, enfim, posto de gasolina, né? Quer dizer, ele começou com mini mercado? Na realidade, não. Ele começou... antes do mini mercado, teve outras coisas, né? Igual eu falei, ele mexeu com vendas, né? Com venda de máquinas de costura. Meu pai vendia máquinas de costura. Não sabia. Depois ele mexeu com açougue, com panificadora. Foi dono até de cinema. Aquele cinema de Morro Agudo, meu pai chegou a ser dono. Tá brincando. Dono de cinema. Investidor nato. Deu murro em ponta de faca. Tentou de tudo. Né? E nessa trajetória aí, ele também foi colocando os filhos, né? Porque uma família de 6 também era difícil o estudo, era complicado, né? Minha mãe era costureira e costurava, vendia roupas. E num certo momento ela também começou a buscar roupa em São Paulo e vender. Montou uma loja que virou uma boutique, que hoje é uma store, né? Marlene M. Chaim. Né? Minha mãe está com 83 anos hoje e tem a loja. E tem a loja até hoje? Tem a loja lá. Firme. Né? E meu pai, nós perdemos ele em 2019, mas tanto ele quanto a minha mãe, o legado que eles deixaram foi justamente essa persistência, essa questão de querer fazer dar certo, né? Através de qualquer coisa que fosse mexer, seja o comércio. Meus irmãos estão lá no comércio, tem tanto uma irmã quanto os outros 2 irmãos, e eu e o Marco que veio aventurar aqui para cá na lavoura. Mas o início dessa lavoura, na realidade, foi também através de exemplo do meu pai, que arrendou um pedacinho de terra lá, começou a querer tocar. Em 82, ele vendeu o posto de gasolina que ele tinha, comprou uma fazenda em Minas, começou essa fazenda em Minas, tudo com muita dificuldade naquela época, né? Fazenda nem energia não tinha, era gerador a diesel, né? Eu era um molequinho quando eu ia lá. E era soja? Lá era a terra do abacaxi, né? Era frutal. E meu pai foi um dos primeiros plantadores de soja lá. Plantou arroz, depois soja, né? E achou uma oportunidade aqui em Silvânia, veio conhecer aqui, resolveu vender lá, né? E com a venda lá comprou uma fazenda aqui, ainda sobrou capital para começar a tocar aqui. Isso já estava em meados aí de 86, 87. Só que nessa transição dele lá e cá, ficou eu e meus irmãos e minha mãe em Morro Agudo e investindo em comércio. Ele na realidade, ele alugou uma sorveteria,
comprou tudo que tinha lá dentro e transformou essa sorveteria numa mercearia. Eu era molecão mesmo, meus irmãos, o Marco, que é 12 anos mais velho que eu, e o Marcelo, que é 10, que tomava conta. E eu e o Marlon, como se diz, eram os badecos da mercearia, que abastecia as áreas, né, que repunha mercadoria, essas coisas. Trabalhei no depósito de gás que meu pai tinha lá também, com 14 anos. E começou assim, todo mundo trabalhando, né? Salário também não tinha, não, era para trabalhar. Lógico, você tá doido, filho, o lema era o seguinte, o que você ganha no negócio, você investe no negócio. Né? Era bem assim, né? Para fortalecer. Caramba. E a gente vai vir nessa toada desse mercearia. O Marco também, que sempre foi muito arrojado. Meu pai, às vezes, ficava 2 meses para cá, né? O Marco resolveu passar de mercearia para mini mercado, né? Sem meu pai ter noção que ia ser feito. Quando meu pai chegou lá, nós já tinha feito, como diz, tinha feito o rolo. Né? A transição, cara. A transição, né? Porque a mercearia é aquele negócio, você chegava, me dá um litro de óleo, você ia pôr no balcão, me dá um extrato de tomate, né? E chegou lá, ele se deparou com um mini mercado. Modernizou. Irmãos Chaim. Né? Chamava Irmãos Chaim? Irmãos Chaim, porque tudo que a gente fazia era família. Era família. Era Irmãos Chaim, né? E eu lembro que era bem o local lá na rua Rui Barbosa, que era em frente à vila, né? Então, assim, o que movimentava igual aqui, o que movimenta é soja, milho, lá já movimentava era cana, né? Só que a hora que meu pai chegou, que ele viu aquilo lá, ele ficou doido, né? Ele ficou bravo com esse marco e tal. Ele ficou bravo? Só que a hora que ele foi ver o faturamento das vendas... Ele falou, ô filhão! E daí foi decorrendo a história. Isso foi em 85... Não, 84. Aí em 85 eu fui pegando tanta proporção que a gente já montou o primeiro supermercado, que já também foi de frente uma Coab, né, que ia ser feita ainda. Era uma rua de terra. Caramba. Em frente era pasta ainda. Nossa. Né? Já teve a visão. Isso. E daí foi embora. Hoje lá a gente conta, né, com meus irmãos que estão lá com 3 lojas, né? Assim, supermercado tipo Bretas, Carrefour, assim, muito bem estruturado. Para uma cidade lá de 32 mil habitantes, né? É o que comanda o comércio lá. Que é hoje, aí mudou, né? Chaim Supermercados, né? É o que gera emprego lá, porque Morragudo, minha filha, olha, tá complicadíssimo. E nessa transição aí, nesse meio tempo aí, em 87, o Marco resolveu vir para cá. Porque meu pai estava querendo arrendar a fazenda aqui. Ou vender. Aí o Marco falou, não, e eu vou para lá. Eu falei, mas você nunca mexeu com lavoura? Eu falei, não, mas eu vou para lá e eu vou mexer, vamos tocar. Olha só. Não tinha medo. Porque foi naquela época que teve congelamento de preço, tabela, e o Marco deu uma meio que desanimada. Foi uma fase muito difícil para esse mercado. Nossa senhora, Caralho. loucura aquilo. Muito difícil, muita inflação, né? Aquelas maquininhas chegavam da câmera. Não, todo dia o preço era um. Todo mundo fala, né? E aí, o Marco meio que tinha dado uma desanimada, meu pai sempre foi do comércio, inverteu Foi cuidar do Chain. O meu pai foi para lá, auxiliar a gente, né? E o Marco veio para cá, né? Trocou. Tem a trajetória do Marco também. Estava no sangue, começou mexendo com lavoura, acabou vindo para o comércio também. Aqui, né? Que foi Agropeças, né? Que ele montou. E eu nessa trajetória aí, eu pensei comigo, eu não vou ficar num quadradinho, no escritório mexendo com... Lá no mercado não, ainda. Né? Você ficava lá no mercado enquanto isso. Né? Ficava no supermercado, mas eu tinha aquela vontade... Ou de ir para a aeronáutica, né? Que era o sonho, né? Você tinha vontade, Márcia? Para Pirassununga, né? Agulhas Negras, né? Olha só que aí tive um problema de visão, aí foi agronomia, né? Porque quando meu pai começou com essa história de arrendar uma rocinha aqui, plantar um milho e tal, eu ia junto. E aí eu fui pegando gosto. E nisso daí eu falei, não, eu quero mexer com lavoura, eu vou fazer agronomia, né? Foi quando eu entrei na faculdade como é que foi? Em 91. Isso, trabalhando no mercado e fazendo faculdade de agronomia. Porque a cidade era muito perto. Então, final de semana e férias, eu trabalhava. Você estudou onde, Márcio? Em Uberaba. Uberaba. Na FASU. E aí, formei, já vim praticamente direto para cá, trabalhei em multinacional. Depois, trabalhei com o Marco. E ali com o Marco, tive estufo de pimentão, enfim. Foi decorrendo, arrendo uma terra aqui, compro um trator ali, né? Foi crescendo aos poucos. Foi crescendo aos poucos, né? Sempre determinado e correndo atrás. E com esse empreendedorismo no sangue, né? E você era funcionário do Marco, né? Eu fui funcionário do Marco.
né? Olha só. Fui funcionário do Marco e depois fui abrindo minhas áreas com a ajuda dele também, porque assim, tem gente que olha às vezes a estrutura hoje e acha assim que foi fácil. Não, e na realidade não é, né? Assim, não conhece a trajetória. Cada pessoa tem um grau de dificuldade na vida, né? Não estou querendo falar que o meu foi muito difícil, não é isso. Mas assim, o fato de você querer, de ter interesse e de correr atrás e querer enfrentar, isso que faz a diferença. Porque né? Nós sempre enfrentamos, né? Sempre corremos atrás. Eu fico imaginando, igual, quando você começou a faculdade, estava que idade, mais ou menos? Eu entrei com 17, fiz 18 anos dentro da faculdade. Pois é, tinha toda aquela estrutura, podia ser acomodado no mercado, crescendo. Justamente. Não, eu quero mais um desafio, vou largar isso aqui, meu, como se diz, pé de meia aqui e vou arriscar lá. Porque foi pra multinacional. Velho, tô dentro da multinacional, vou sair da multinacional. Vou arrendar uma terra. Vou sair. Foi bem assim, vocês tocaram numa lembrança interessante, porque a multinacional ela te traz uma estabilidade muito grande. Sim. Né? E eu lembro que eu comecei trabalhando aqui, né? E por ser recém-formado, já trabalhei em multinacional, era muito bom. Né? Daqueles me mandaram para patrocínio, né? Na época, fui desenvolver produto lá. Mas eu ficava pensando o seguinte, poxa, eu estou na multinacional, mas a minha vontade era o quê? Era fincar o pé num lugar, criar raiz, e eu sempre pensei muito em família. Né? Então, eu via que o mundo da multinacional, principalmente na fase que eu peguei, estava na fase de fusão, uma empresa comprando outra. Então, eu vi gente boa perdendo emprego, que tinha muita capacidade, porque como que você põe 2 profissionais, que era de 2 empresas, numa área só? Alguém tinha que sair. Alguém saiu. Né? E eu fui olhando aquilo e falei, não, eu não quero estar aqui hoje, amanhã estar na Bahia, não, eu quero fincar a raiz e desenvolver minha família, desenvolver meu negócio no lugar. E para mim foi Vianópolis, porque eu fui muito bem recebido aqui, né? Vianópolis é uma cidade de pessoas acolhedoras, né? Sim. E uma coisa que eu prezo muito, assim, é a questão da simplicidade, sabe? Eu acho que independente do que você vai conquistando na vida, você manter ter humildade e simplicidade, e isso aqui me faz bem. Né? Então, como se diz, somos de Morragudo de nascença, mas hoje eu sou goiano de coração. Goiano de coração. Já fui batizado no Piqui na Gueroba. Deus me livre. Você não come não, né? Você não... Goiano Nutella. Goiano Nutella. Os paulistas. Aí quando você veio pra cá, você veio direto pra Vianópolis ou foi em Silvânia? Na verdade, voltando um pouquinho à história... Tava lá em Frutal, né? Frutal, terra do abacaxi. Isso, Frutal. Você falou, surgiu... Vendi abacaxi também. Vendeu? Opa, lá em Morragudo. Meu pai, para pagar a viagem, que ele tinha um 3/4, um F4000, né? Pra quem conhece. Ele voltava com um caminhão cheio de abacaxi. E eu e o Marlon, meu irmão, que você conhece, né? Ele parava o caminhão do lado do posto de gasolina que ele vendeu, que ele vendeu para comprar fazenda. E ali a gente saía vendendo abacaxi, punha numa carriola e entregava. Sério? Fazia igual a galera faz, tirava ali, experimenta, docinho. Tinha até naquela época, eu não sei como é que chama aquele fone que tem em cima lá pra fazer propaganda. Tinha também? Tinha aquele... É megafone? Acho que era um megafone. Aí você tinha um microfone, né? E aí meu pai ainda fazia a gente falar o seguinte, a frase, né? Ó o abacaxi adubado com açúcar e regado com mel. E vendia, viu? Rapaz, o empreendedorismo é nato, tá no sangue. É bizarro. Rapaz do céu. Aí beleza, tava lá em Frutal. Pagava a despesa da viagem todo dia, né? Todo dia. Tinha lucro e... Olha só. Graças a Deus. Essa oportunidade em Silvânia surgiu que jeito? Porque vocês estavam em Frutal. Vai lá em Silvânia. O que era Silvânia, gente? Na realidade, eu falo assim, que as coisas não mudam muito, porque é aquele negócio, né? A terra em São Paulo sempre era mais valorizada. Frutal acabou sendo valorizado também, né? E questão de solo de Frutal era uma terra mais arenosa, né? Então, você começa a procurar sempre ir melhorando. E a oportunidade que você tinha aqui, que era o valor da terra também era mais barato, né? Então, o que acontece? Você agregava valor, você comprava terra e ainda sobrava um caixa para você ir tocando aquele negócio. Então, é questão de oportunidade. Eu me lembro que a primeira vez que eu vim aqui, se eu não estiver enganado, eu não lembro se era de Catalão até Silvânia, até Goiânia, ou se era de Pires do Rio até aqui em Silvânia, que não tinha asfalto ainda. Olha. Né? Era na época quem estava fazendo um asfalto na época, o Iris Rezende. Nossa Senhora. E as caminhonetes naquela época lá não era, né? Para as tempos que você vai viajar hoje, né? Era muito difícil, né? As coisas, né? Eu falo que você mexia com lavoura naquela época e mexer com lavoura hoje
Nossa. É totalmente diferente, né? Então, assim, tinha muita dificuldade, né? Eu falava... Na minha casa, lá em Morro Agudo, tinha um rádio amador. Então, a gente se comunicava com meu pai aqui com rádio amador. Com rádio amador. Né? Telefone, né? Não sei se vocês lembram aí também, acho que não era tão da época de vocês, mas você queria ligar, tinha as cabine telefônica, ou orelhão, né? Depois, lógico, foi melhorando, celular, né? Mas para você conseguir um telefone residencial, você tinha que esperar, né? Tinha que pegar fila para comprar, né? Entendeu? A linha. Então, nessa questão de querer evoluir, de crescer, que foi a vontade do meu pai de vir para cá, né? Entendi. E assim, tinha muita coisa para desenvolver aqui, né? Muita coisa para crescer, né? Cheio de desafio, né? E é a mesma forma hoje que você vender tua terra aqui e falar, não, eu quero crescer mais, vou lá para o Pará, eu vou para o Tocantins. Vai chegar lá, vai ter desafio, porque hoje aqui está bem desenvolvido, né? Mas isso aí faz parte de quem quer empreender e crescer, né? É verdade. E aí, essa terra era lá em Silvânia, essa primeira? Isso. Aí o seu irmão ficou lá e você ficou aqui? Como é que foi? Não, na realidade o Marco veio primeiro. O Marco veio em 87. né? Sim. Em 87. Então, eu e meus outros irmãos ficamos lá trabalhando. Né? E o Marco veio para cá. O Marco, ele morou na fazenda. Né? Ele não veio aqui para... vou chegar... Não tinha essa condição financeira. Lá né? naquela fazenda próxima a Silvânia? Isso, ali? lá em Silvânia, onde teve o evento. Casa lá era casa simples, não tinha forro, né? E, enfim, muita dificuldade. Né? O Marco gradeava, plantava, todo serviço que tinha que fazer na lavoura, ele fazia. Né? Era só ele? Era ele e mais um funcionário. E assim, passou muito aperto. Não, porque o maquinário da época também, né? Não só pelo maquinário, mas igual eu falo assim, era a vontade de querer fazer a coisa, e às vezes você não tinha aquela condição para fazer, né? Ele já era casado, Marcos? Não. Aí depois ele casou, a Claudiane veio para cá, né? Morou na fazenda também, cozinhava lá para pionada, Peão e tudo. E foi indo. Aí depois ele conseguiu comprar uma casa em Silvânia, mudou para Silvânia. Quando ele pensou em abrir a loja, né, a Agropeças, que era ali perto do cemitério, aí foi que ele mudou para cá. Né, porque ele falou, agora tem que ficar perto do comércio, né? E começou a história dele. E nesse meio tempo aí, né, de 87 a 96, que foi quando eu vim para cá, eu vim aqui dar os pitacos, né? Porque fazia faculdade, né? E que encheu o saco testar, esses agrônomos não entendem nada, nunca pisou no barro. Ué. Esses pardal de cidade aí, palpite, né? E vim aqui, né? Então, aí, na realidade, eu já fui conhecendo, né? Vianópolis, né? Mas aí, quando eu resolvi, né? Que eu formei e resolvi vir, falei, não, quero ir para morar em Vianópolis, né? Sempre gostei muito daqui. E já vim, como se diz, com a mochilinha nas costas. É uma coisa difícil, é você deixar a tua família para trás, né? Porque a gente sempre foi muito família, né? Deixar pai e mãe para trás, irmãos. Sempre foi muito unido. Até hoje, graças a Deus. E vim morar aqui e ficar sozinho, fazer, né, um meio de campo, você chegar aqui com o currículo e procurar emprego, né? Então, assim, não foi fácil, Nada né? fácil. Não fácil. Mas Deus vai encaminhando as coisas, né? E a gente vai correndo atrás e foi dando tudo certo, graças a Deus. Não, bom demais. E você falando que você viu toda essa evolução tecnológica dentro da agricultura, mas o que você pode, tipo assim... Porque hoje, muita gente que assiste, pode crer aqui, são jovens, estão fazendo a faculdade de agronomia, já estão trabalhando em maquinário e tal. Mas como é que era lá atrás? Tinha essas colheitadeiras de 42 pés, como é que era isso? Lá atrás era pó na cara e olho vermelho, né? Gabinado, ar-condicionado, escutando música. Não, na realidade, não só nessa questão de conforto, mas na questão de dimensão, né? Porque você pegava uma colheitadeira, ela tinha 12, 13 pés, né? Hoje você tem plataformas de colheita de soja de 40, 45. E grade, mesma coisa. Você tinha grade de 12 discos, hoje você tem grade de 72 discos. Né? Então, quer dizer, a evolução não foi só tecnológica, mas também em dimensões, né? E isso se faz necessário também, porque na realidade, com assim, o advento do aumento populacional, né, isso aí, mundial, você tem que tanto crescer horizontalmente a produtividade e o rendimento, como vertical também. Né? Você tem que fazer a tua área produzir mais. Né? Não adianta, às vezes, você só ter uma extensão de área
e permanecer com a mesma produtividade. Você tem que fazer essa área, extrair o máximo que ela pode. Uhum. E para você fazer isso daí, se você não investir em tecnologia, como em qualquer outro ramo, vai ficar para trás. Você não consegue fazer o que você tem que fazer na lavoura na hora certa se você não tiver o maquinário. E a lavoura ela é muito dinâmica, porque ela é muito rápida. Então, se você tem a tua tomada de decisão, apesar de você projetar a tua lavoura, nesse decorrer entre você fazer o planejamento, a semeadura e colher, em função de clima, você tem muita coisa que pode ser mudada nesse período. E se você não tiver com tecnologia na mão, você não consegue fazer bem feito na hora que tem que ser feito. E isso é igual você pegar a medicina hoje, é tudo preventivo. Se você deixar a doença entrar, ou você já está perdendo. Entendeu? Então, se você não tiver equipamento para fazer aquilo naquela hora, é perca. Sim, é entendeu? perca. A maior dificuldade que você pode falar que é o fator climático para a agricultura ou não? Existe alguma coisa pior que dificulta o trabalho, a produtividade? Com certeza, sim, o clima é o que determina tudo dentro da agricultura, porque, como eu falei, você tendo tecnologia e boa informação, você consegue se cercar de muita coisa, porque pensando em produtividade, igual eu falei, você tem variedades hoje que tem um potencial muito grande de produtividade. Né? E você tem tecnologia e manejo para você fazer essa variedade produzir. O que vem tirando essa produtividade da lavoura? É justamente clima. Por exemplo, se a gente for pegar a última safra, que nós tivemos sol em dezembro e janeiro. Quer dizer, praticamente hoje todo mundo planta soja precoce, porque tem que fazer safrinha. Então você pegou sol numa fase muito importante, que é de enchimento de grão. Se você tiver um manejo muito bem adequado, né, com uma lavoura bem sadia, bem defendida, você vai conseguir ter um mínimo de perca ali. Entendeu? Porque falta d'água você vai difícil. Minimizar as percas. E isso dependendo da quantidade que você tiver de uma estiagem. Né? Mas você vai minimizar. Se você não tiver um manejo bom, ou seja, desde um preparo de solo, né, de uma variedade bem conduzida, enfim, tudo que transcorre para você ter uma lavoura de alto potencial produtivo, suas percas vão ser muito grandes. Eu vi áreas que o cara estava com média aí de uma soja para 70 sacos, produziu 60, mas eu vi cara que produziu 45. Então vai tudo da questão do manejo. Sim. Esse ano, mas esse ano está chovendo bem. Para quem não entende, tá tudo bom. Mas na realidade... A água é só benefício. Né? Não, porque tudo que é em excesso, porque não é só água, você tem questão do fotoperíodo, né? da luminosidade. Ou seja, a planta para fazer fotossíntese, ela precisa do quê? Luz. De sol. Então, o que acontece? Quando você tem longos períodos de chuva, você tem tempo nublado. Se você tem tempo nublado, você não tem radiação solar direto na planta. A planta, para ela fazer todo o metabolismo dela, para ela aproveitar aquele nutriente que está no solo, metabolizar, né? Transformar aquele açúcar, né? Aquele aminoácido em proteína e levar para a folha, ela precisa da fotossíntese para ela fazer isso daí. Então, dependendo do período que você tem reduzido, isso vai influenciar. Você pode ter uma planta bonita, sadia, com uma carga boa, porém ela não vai ter um potencial produtivo muito alto daquilo que você estava esperando, porque ela não vai conseguir ter peso de grão. Então, assim, dentro da agricultura, para quem olha de fora acha que é fácil produzir, você tem muita variável. E isso eu estou falando de clima. Né? Só de clima você está falando. Sem falar de doenças de solo, praga, de doenças fúngicas, de pragas. Né? Então, quer dizer, você tem muita tecnologia para isso, mas dependendo até do clima, um ano muito seco, você sobressai mais praga. Quando você tem um ano mais chuvoso, você tem às vezes uma diminuição da praga, que ela também não consegue reproduzir. Vocês têm que fazer conta, né? É muito detalhe. É muito detalhe. Meu sogro fala que é uma empresa a céu aberto. Justamente. Olha, Então, pega esse trecho agora, corta, que isso aqui vai cair no Enem certeza. Ciências naturais, isso aí tudo que ela olha agora vai cair. Falando dessas dificuldades de plantio, o pessoal lá do sul parece passando sufoco, né? Lá é um extremo, né? Porque você vê, o Rio Grande do Sul
Tem gente que vai criticar, vai falar que é, como se diz, é para desmatamento, né? Mas na realidade o que acontece? Nós temos dois fenômenos que às vezes quem não é do agro não conhece, que é o El Niño e o Laninha, né? E quando é ano de Laninha, ele influencia no clima do Rio Grande do Sul para pouca chuva. O que é a Laninha aí? Laninha, ela é o resfriamento das águas do Pacífico, né? Então ele atrapalha o sistema de chuvas, Entendi. o regime de chuvas. E isso não tem nada a ver com desmatamento. Você entendeu? Porque se você associar, por isso que eu falo que tem a desinformação, se você associar desmatamento com falta de chuva, né? Nos Estados Unidos não chovia mais, muito menos na Europa. Porque lá eles não têm nem APP, que é a área de preservação permanente preservada. Se vocês pegar qualquer foto aérea de lavoura dos Estados Unidos, não tem uma árvore sequer. Né? E hoje aqui no Brasil, nós temos o código ambiental mais rígido que tem no mundo hoje está aqui dentro. Nós temos 65% da área preservada, coisa que não tem em lugar nenhum do mundo. Aqui no Brasil tem. Nós temos 8% de área que é usada para agricultura, e tem gente que acha que é muito. E para quem não sabe, de reserva indígena tem 16%, o dobro. Então, quer dizer, tem muita desinformação, porque, como se diz, não tem interesse tem muita gente que não tem interesse de deixar isso aqui crescer. Do país ser um país de primeiro mundo. Né? Então é mais fácil você jogar qualquer coisa na mídia e fazer a grande maioria acreditar que aquilo é verdade, do que se você se ater aos dados científicos. Para quem quiser, nós temos a Embrapa aí, tem todos esses dados lá, é só procurar, para não falar besteira, entendeu? Para ver realmente que tem dados científicos que falam que realmente o Brasil é. Isso aqui é uma potência. Quem era o maior produtor de soja do mundo? Estados Unidos. Os Estados Unidos queria que o Brasil passasse ele? Nunca. E nós passamos. Nós somos o maior produtor de soja do mundo e estamos indo atrás de seu de milho e de carnes. Você entendeu? Então, quer dizer, por que o mundo quer isso? Por que a Europa quer isso? Quer dizer, nós somos concorrente direto. Sim. Então, para que eles querem deixar o Brasil desenvolver? Então, aí vem essas conversas, taxando o agronegócio brasileiro. E não é assim. E tem uma outra realidade muito grande que as pessoas não conhecem, isso é dado também, que em 2050 vai faltar alimento no mundo, devido ao crescimento populacional. Então, quem que é o país que está apto a produzir alimento no mundo hoje? E que tem área para isso? Eles estão querendo fazer de tudo para barrar o Brasil. Né? Você entendeu? Porque você fala assim, mas os Estados Unidos? Os Estados Unidos não tem área para crescer. Os Estados Unidos, o que ele tem lá hoje, ele planta, ele não tem área para abrir. Se ele quiser plantar mais soja, ele tem que diminuir o plantio do milho. E assim, se ele quiser aumentar o plantio de milho, aumentar o milho, tem que diminuir a soja. Ou diminuir o trigo. Eles não têm área. A propriedade com que você está falando isso nem é tanto de dados, né? Você teve a oportunidade de conhecer lavoura nos Estados Unidos, não teve mais? Eu estive lá. Sério? Estive lá. Estive lá. O que você pode falar? O que é muito gritante assim de diferente aqui no Brasil do que você viu lá nas lavouras? Só cortando essa, porque o do Márcio falando aqui que o Brasil hoje utiliza 8%. Os Estados Unidos é em média 17, 18. E mesmo assim nós somos tem uma produção maior que a deles, devido à tecnologia. Você viu isso lá? Vi. Assim, a questão tecnológica lá também lógico, é disparado, né? Vem de lá para cá também, né? Mas tem muita tecnologia brasileira que também reflete em produção que eles não têm lá, né? Mas enfim, a questão não é essa. A questão é que lá eles têm uma safra só, né? Porque eles não têm safrinha lá, eles não têm o clima nosso aqui, né? Você entendeu? Então aqui nós temos oportunidade de fazer 2 safras no ano, fora questões questão do pivô. Lá eles têm uma janela muito curta de plantio e colheita, porque depois já é neve, entendeu? Então eles não têm como fazer outra coisa. Então, tem essa questão da limitação do aproveitamento do solo, por questão climática. Então, tudo que nós temos aqui... Eles invejam nós. Não, com certeza. Né? O que é bacana lá é que lá o governo ele não é uma trava para você. O governo lá, ele põe a mão nas tuas costas e fala, vai que eu tô aqui. Vai. Porque lá, eu rodei muita fazenda lá e, por incrível que pareça, eu não peguei uma estrada de terra. Nenhuma? Não, nada. Que isso. Entendeu? E assim, o que eu achei triste lá é que você não vê a geração nova querendo ficar
na eu vi agricultura. uma Não reportagem tem sobre isso. interesse. Você entendeu? O pessoal debandando para cidade grande, né? Então, você vê o pessoal mais velho trabalhando. Uhum. Você entendeu? Um monte de obra lá, o cara pagava $100 por dia. Olha ali. Você entendeu? Porque não tem pessoal para trabalhar, Uhum. né? Então, o maquinário lá, tudo tem que ser gigante mesmo, tem que ser grande, porque são poucas pessoas para trabalhar, né? E também na questão de controle de insetos para eles lá também é mais tranquilo, porque quando entra a neve, o que tem morre. Uhum. Então, eles também não têm tanta incidência de pragas como nós temos no Brasil devido ao clima tropical. Você entendeu? Mas em termos assim, de desenvolvimento e suporte, eu cheguei em revenda de máquinas lá que se eu comprar uma máquina lá, o juro era caro. Era 0%. Nossa. Entendeu? Juro nos Estados Unidos, caro? Uai. Você entendeu? E isso não era só com trator, coletadeira, não. Você passava naquelas concessionárias, aqueles carrão, aquelas caminhonetes, né? Uhum. Eu olhava as placas e falei, não acredito, né? Tem lógica, né? Entendeu? Então, assim, questão de estrutura, é que eu falo que se o governo daqui, né, o político daqui, fosse sério e realmente investisse no agro da forma que tem que ser investida, não só no agronegócio, né? Porque você pega o setor empresarial nosso, por que o agro hoje está essa potência? O setor empresarial, no geral, dentro do Brasil, na minha visão, ficou muito penalizado com tanto sindicato, com tanta coisa que foi criada e que amarrou o empresariado, né? E tanto imposto, tanta coisa. E o agro, que o Brasil, para mim, sempre foi agro, você entendeu? E em função também da demanda mundial por alimento, só foi crescendo, você entendeu? Sim. Só que se tivesse a estrutura... Ah, Márcio, como assim estrutura do governo? Nós já vimos outros governos no Brasil... eu não estou querendo defender político A ou B, que eu acho que nós não temos que defender político. Sim. Nós temos que aprender a brigar pelo nosso direito, não ficar discutindo por causa de político. Sim. Certo? Mas foi construído porto em Cuba, certo? Que não gerou emprego aqui, e que Cuba está dando os canos no Brasil, que não está pagando a dívida, sendo que nós aqui, sendo um país do agro, precisávamos de ter mais porto aqui. Para o nosso produto ser competitivo, não só grãos ou carnes, mas qualquer outro produto fabricado no Brasil, né? E esse dinheiro não foi aplicado aqui. Não Então, tem quer lógica dizer, nenhuma, né? Infraestrutura, ferrovia, hidrovia, né? As próprias estradas que a gente anda, tudo isso daí, aqui hoje tá bacana, né? Tem ferrovia, tem estrada regular, né? Mas você pega aí num Pará da vida, no Mato Grosso, que os caras penam para tirar o produto do campo, entendeu? Então, quer dizer, tá mudando esse cenário. Tá mudando. Mas se tivesse feito isso bem lá atrás, não tivesse tanta corrupção, o Brasil estaria muito na frente. Mas muito na frente, né? E o produto sendo mais competitivo, porque você teria automaticamente uma redução de custo. Sim. Né? Então, seu produto internacionalmente fica mais competitivo, né? E tocando até nesse assunto aí dessa questão, né? Que o pessoal fala, porque... da questão de preço, né? Ah, a carne tá cara. Mas, na realidade... Não é só por causa da inflação, né? Porque na pandemia, o mundo inteiro está vivendo essa inflação. Ontem mesmo eu peguei, acompanhando o mercado de dólar, o Fed, que é o Banco Central Americano, eles vão ter mais 7 reuniões no ano. E a cada reunião dessa, eles vão aumentar o juro nos Estados Unidos. E eu falei agora há pouco aqui que quando eu fui lá, não tinha juro. Quer dizer, por que está tendo juro lá agora? Será que é só no Brasil que tem isso? Não. É a questão que o mundo está passando hoje. Sim. E aí, quer dizer que é um mal que está afligindo aí o mundo inteiro. Então, na questão, para o pessoal entender, por exemplo, na questão da carne, por exemplo, você vai lá nos Estados Unidos hoje, por incrível que pareça, o americano não come carne igual o brasileiro. Não. Lá a carne é processada. Você vai fazer um churrasco lá, é hambúrguer, é salsicha, é a carne do churrasco. Você não vai lá comprar um bife de picanha e vai fazer churrasco. É muito caro. Mas por que é caro? É o que está acontecendo aqui. Se você produz esse vaso aqui, esse potinho aqui, certo? Aí tem você que é comprador nacional e tem o Pedro que é comprador internacional. E eu estou produzindo ele. Vocês dois vêm para comprar isso aqui, esse produto meu. Quem que vai levar? Tem uma moeda mais forte, cara de fora. Moeda mais forte, quem que é? Eu. Dólar, não é internacional? Então, lei da oferta e da procura. Olha, se o cara lá fora está pagando mais, esse produto vai para onde?
vai para fora. Aí automaticamente o que acontece com o preço dele aqui? Sobe. Tá. E aí tem aquela questão que nessa hora, quando sobe o preço do produto, todo mundo culpa o agricultor. Mas o que as pessoas têm que ver é que no cenário geral não está subindo só o preço da carne ou o preço da soja. E o preço dos insumos que o produtor usa? Vou falar base, óleo diesel. Quanto que está um litro de óleo diesel? Caríssimo. Quanto que era? Uma tonelada de adubo que você pagava R$ 1.600, hoje está de 4.800 a 5.600, dependendo da matéria-prima. 300% de aumento. Então é fácil, no âmbito geral, igual nós estamos conversando aqui, de política, de meio ambiente, ou mesmo do preço das coisas, você tem uma crítica, mas você não entendeu o processo de como que é. Sim. Que você chega naquele Você não tem fundamento, final. né? Não tem fundamento. Né? Criticar é fácil, eu quero ver trazer solução. Você tem um dado assim, geralzão por alto mesmo, de como é que é essa questão de exportação e importação do agro aqui no Brasil? Quanto que é exportado lá para fora e quanto que é importado aqui dentro? Essa questão de exportação e importação ela é muito relativa, né? Por exemplo, em função de clima, nós estamos vivendo uma dificuldade no desabastecimento. Você vê bem, nós estamos no Brasil e devido à diversidade climática, que é outra coisa que entra na questão da oferta e procura, né? Demanda, né? Que acontece? Quando você tem produção boa, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos quanto em outros pontos do mundo, se você tem excesso de um produto, o que acontece com o preço dele? Vai cair, isso é natural. Só que em função, das vezes, de clima, né, e de frustração de safra, tanto aqui quanto nos Estados Unidos, que são os dois maiores produtores, houve aí uma diminuição do estoque mundial de milho. E no Brasil também, com essa questão, por exemplo, que você pega o ano passado e esse ano, que a região sul sofrendo com seca, também teve uma redução de produtividade. E essa última safrinha que nós tivemos, que também teve seca, uma área que você estava acostumado a produzir 130, 140 sacos de milho, produzindo 80, 70, 40. Então, quer dizer, automaticamente, se o campo não produz, diminui o estoque, o que acontece com o preço? Sobe. Certo? Aí, quando acontece isso, e que falta o grão no mercado, o país vai ter que importar. Sim. Né? Por exemplo, no caso do milho recentemente, da Argentina, do Paraguai, só que tem gente que esquece que lá na Argentina e no Paraguai deu sol também. Então eles chegou no momento que eles não podiam mandar mais o milho, vender mais o milho para cá, porque eles tinham que segurar a reserva para eles. O que aconteceu? Parou de vir milho de lá para cá. E aí você tem que se virar com o que você tem no mercado. Automaticamente vai subir o preço. Você entendeu? Então, quer dizer, e as coisas são ciclos, né? Nós vamos plantar safrinha, vai ser colhido safra verão de milho, esse milho vai entrar no mercado lá para abril, quer dizer que já dá uma amenizada no mercado. Posteriormente, de abril para julho, aí começa a entrar a safrinha do milho. Então, se correr tudo bem, se chover bem, se produzir bem, você vai ter um estoque maior do grão, automaticamente o que acontece com o preço? Vai baixar. Você entendeu? Sim. Mas aí é a dependência do clima, né? E de tudo dar certo. Então, quer dizer, não é fácil. É fé, né? A gente trabalha com muito café. Eu acho que o agricultor... A empresa a céu aberto é isso aí, né? A gente tocou nessa questão da pandemia, que foi algo que modificou muito tudo no agro. Igual você falou, gente que veio de fora... Rapaz, o saco de soja saindo de 90, 80 para 100 e tanto. O agricultor tá rico. Mas e do lado do agricultor para comprar produto, maquinário? Só um adendo. Na pandemia, o agro não parou, né? Não tem como parar, né? Não parou. Se tivesse parado, meu amigo, nós tava... Se eu tivesse parado, eu tinha de pescar, não fui, não. Não, na realidade, o que acontece? Uma coisa... Eu já estou há 25 anos aí mexendo com lavoura e eu nunca tinha visto a soja dobrar de preço. E realmente, se a soja tivesse dobrou de preço, né? Mas os insumos não tivessem acompanhado, então você poderia falar, está ganhando muito dinheiro. Só que o mercado, ele é, como se diz, ele não perde tempo. Então, se é em função de pandemia ou não, que tanto que a pandemia está afetando, se é especulativo,
o aumento dos preços de tudo, eu não falo só de insumo agrícola, quem vai poder falar isso daí? Porque o que acontece? Todo mundo sabe fazer conta, né? Então, se o cara que detém, para muita gente que não sabe, o cloreto de potássio, que é aquela pedrinha vermelha que usa na lavoura, que é a fonte de potássio para a planta, que é essencial, igual você come arroz, feijão e carne, a planta precisa de nitrogênio, fósforo e potássio. Essa é a base. É a base. A alface que você não gosta de comer, a beterraba, aí é os micronutrientes. É um plusinho a mais ali. É o que equilibra os minerais aí no organismo, né? Mas, enfim, esse que é o mais caro, por exemplo, o cloreto de potássio. Por que o preço do cloreto de potássio está alto? Nós só temos 3 produtores de cloreto no mundo. Quem? Canadá, China, que não vem para cá o produto deles, e a que está em conflito lá, Vixe. que é a Rússia lá, né? Sobra da só o Ucrânia. Canadá. Bielorrússia, se não me engano. Aí o que acontece? Automaticamente, se você tem 3 caras que produzem esse produto no mundo, lógico que você tem um monopólio ali. Eles têm a ouro na mão. Hein? Então, se um cara desse, que tem esse produto que é essencial para a agricultura, certo? Que sabe que o preço da soja, do milho, das commodities em geral aí subiram. Por que esse cara não vai subir o preço dele? Entendeu? Então, teve a soja de 80 para 150, beleza. O que o mercado fez? E com o auxílio da pandemia? Acompanhou. Equalizou tudo. Todo mundo subiu o preço de tudo. Então, hoje a soja de 160 é a soja de 80, não mudou nada. Entendeu? E o preço de tudo subiu. Só que, por exemplo, uma tonelada de cloreto de potássio que você pagava R$ 1.600, hoje está beirando 5 mil, é 300% de aumento. Maior que a soja. Nós falamos aqui que a soja dobrou. Então, o cloreto triplicou. E eu te pergunto, o que justifica isso? Por acaso diminuiu a jazida lá que tem cloreto? Não. Diminuiu a mão de obra lá? Não está tendo gente para extrair esse cloreto? Mas aí vem cá, temos China, Rússia e Canadá. Qual que é a receitinha pra gente começar a produzir esse cloretinho pra eu fazer meu nome aqui e fazer história? Você encontrar uma jazida aí, uma pedra. Deve ter muito nessas reservas indígenas aí, trancadas. Na realidade, o Brasil é um país, assim, diversidade é muito grande. Hoje no Brasil, você tem outras fontes de potássio que estão começando a ser exploradas, que estão começando a ser usadas, né? Nós temos aí o pó de rocha, que é essa brita que vocês conhecem aí da construção civil, ela tem um pó, que ele tem, não são todas, né? Você tem que saber de onde você está extraindo também, fazer análise, mas ela tem uma quantidade de potássio e silício. Né? Então, o pessoal está começando a utilizar, mas assim, não é 2 mais 2 é 4, não, é mais complexo, né? E você tem outras fontes também, de potássio, mas não no volume hoje que atende a demanda nacional. Então, você não tem como você falar assim, ó, eu vou pegar esse potássio nacional e vou atender o agro brasileiro. Não dá conta. E, assim, tem toda uma questão para esse potássio funcionar no solo. O cloreto de potássio que a gente compra importado, você jogou ele no solo, caiu chuva, ele está disponível para a planta. Essas outras fontes que nós temos no Brasil, não, já depende de um tempo maior para esse potássio ser liberado para a planta, enfim. Tem outras tecnologias que já liberam mais de imediato, mas não é igual ao cloreto. Entendi. Mas são tecnologias que estão sendo desenvolvidas, está trazendo benefício para o solo, porque o cloreto de potássio, 1 kg de cloreto, ele equivale a 3 kg de sal em termos de salinidade. Então, ele tem um benefício de estar servindo de nutriente para a planta, porém, toda a biota do solo ali, ele também prejudica por causa dessa salinidade muito alta. Concentração. Entendeu? Então, quer dizer, são 2 extremos, né? Você está beneficiando uma coisa e prejudicando outra. Aí já entra a tecnologia. Hoje a agricultura está vindo muito forte na questão de biológico. Então, você entra com biológico para neutralizar isso aí. Reestruturar essa questão de micro-organismo no solo. Então, é tudo tecnologia. Só que tecnologia gera dinheiro, custo. Né?
São muitos detalhes, né? Muito. Para equilibrar essa balança. Márcio, a gente trouxe alguns segmentos aqui já no Pode Crer Especialista e eu vou te perguntar só para ver se na agronomia acontece a mesma coisa. A faculdade te apresentou o quê? O que a prática se sobrepôs? Olha, sim, é bem pertinente. Essa é uma pergunta que às vezes eu me faço até hoje também. Né? Porque a prática, né, e a questão da teoria. Eu acho que as duas coisas têm que andar junto. O fato, por exemplo, são situações muito distintas. Né? Uma coisa é você estar no seu negócio, aquele negócio que você desenvolveu na família, né? E você aprender a montar numa colhedeira e tocar a colhedeira. Mas a agricultura hoje ela não gira só em torno disso. Porque se você não for gestor do seu negócio, hoje a fazenda ela é uma empresa. E se você não olhar ela como empresa, sinto muito, não vai para frente. Então, quer dizer, você tem que ter a prática, você tem que vivenciar aquilo dentro da sua família, mas eu acho que a questão de você fazer, não digo só agronomia, não. Eu fiz agronomia e vou mexer com lavoura. Não, você pode fazer uma administração de empresa, você pode fazer uma gestão, um MBA, alguma coisa desse tipo, para você ser gestor do seu negócio. Porque hoje, não basta você saber montar no trator, plantar, colher, você entendeu? A agricultura ela não se vê só nisso. Uhum. Hoje você tem que saber tudo essa prática, você tem que ser meteorologista, você tem que ser administrador, você tem que estar acompanhando a política, acompanhando o mercado. Eu falei para vocês aqui em dólar. Uhum. Todo dia eu recebo notícia que eu pago uma consultoria, eu recebo me falando mercado de milho, mercado de soja, dólar, certo? Me dando notícia tanto de política, me dando notícia do preço das commodities nas principais praças do Brasil e nos Estados Unidos, e todo dia eu olho isso. Mas o que isso tem a ver? Por exemplo, o preço da soja ele é composto pela Bolsa de Chicago, que é a CBOT, que a gente chama, né? Ele é composto pelo dólar, pelo prêmio, que é o custo de transporte, e pelo que mais? Aí você entra os especuladores. Uhum. Está tendo conflito lá na Ucrânia. A Ucrânia é o maior produtor de trigo. O trigo subiu. Uhum. O que tem a ver com o plantio, com o que eu estou fazendo? As variáveis, né? Então, quer dizer, se você não está antenado com o que está acontecendo, não basta você ter só os fundamentos, esses que eu falei de dólar, CBOT, enfim, para você fazer o preço da soja. A política influencia o preço da soja, porque dependendo de como que vai a política, influencia no preço do dólar. O dólar é precificador do preço da commodity. Então, se você não tiver antenado com tudo isso, você não tem a oportunidade de talvez estar fechando um bom negócio. E é difícil você acertar um bom preço. Não é fácil. Então, de repente, se você não conseguir acompanhar isso daí e ficar fixado só em plantar e produzir e não acessar essas outras questões, você não consegue, porque a agricultura ela forma um tripé. Você tem que comprar bem, você tem que produzir bem, e você tem que tentar vender bem. Uhum. E é difícil você acertar as três coisas no negócio todo ano. Porque não depende só de você. Né? É complexo. Só pra galera leiga, tipo eu. Qual que é a diferença da safra, da safrinha? O que significa isso? Eu vi um consultor da Embrapa falando que no Brasil já não se fala mais safrinha, porque está produzindo tanto que é uma segunda safra. Vai mudando, né, os termos. Né? Hoje a gente fala assim, segunda safra, né? Mas a segunda safra, tanto quanto a primeira, depende do clima. E o clima na segunda safra ele é mais limitado, né? Tanto é que, por exemplo, você tem, no caso do milho, o milho, safrinha, você tem uma certa segurança de produzir ele bem se ele for plantado até dia 20 de fevereiro. Entendeu? Mas isso é muito complexo, porque de repente dá uma seca em março e aquele cara que plantou mais cedo precisando de encher o grão ali e não encheu. E aquele que plantou mais tarde foi lá em abril,
estampou chover de Olha novo. só. É muito complexo Uhum. essa questão climática, né? Então, por isso que tem essa tecnologia para você tentar amenizar isso daí, né? Quando eu não entendia nada sobre agricultura, hoje eu entendo nada mais antes pensando no Luísa. Gente, peraí, mas se o agricultor ele ganha dinheiro com soja, por que não planta, colhe o ano inteiro? O que é o calendário sanitário, Márcio? Explica pra galera aí. Não, o calendário sanitário, na realidade, é igual nós estamos falando, nós temos problema de doenças, né? Aham. Então, se você não criar uma janela para você ter um início e um fim daquilo ali, você ter a cultura o ano inteiro, você não vai ter a praga o ano inteiro ali desenvolvendo, ou seja a praga, ou seja a doença. Uhum. Então, por isso que você tem que ter, principalmente depois com o surgimento da ferrugem, que é a doença hoje mais prejudicial assim, para a soja, se você, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim, mais prático, você planta uma soja no meio do ano num pivô aqui para fazer semente. E lá em outubro você já vai começar a plantar soja, que é a safra. Uhum. Esse intervalo que você não deu porque você tinha aquela soja no pivô ali, vai gerar doença mais cedo na soja que você vai plantar. Ao que você plantar, as doenças já estão lá prontas. Já está lá. Por isso que você tem que ter esse intervalo sanitário e não deixar a soja guaxa, que a gente fala. Quem que é a soja guaxa? É aquele grão que a máquina não conseguiu tirar do campo, que ele caiu ali, nasceu aquela soja vai ser hospedeira para a doença. Então, ela está multiplicando a doença ali no intervalo. Você entendeu? Então, por isso que hoje você tem que erradicar aquela planta. Uhum. Você entendeu? Você tem que eliminar ela, porque senão você vai ter prejuízo lá na frente. Uhum. Contamina tudo, né? Contamina, você vai estar proliferando doença. Depois da soja, você joga o milho, você dá uma quebrada nessas... Dá porque são plantas diferentes, né? O milho é uma gramínea, né? Uhum. E a soja é uma leguminosa. Uhum. Então, quer dizer, são pragas e doenças totalmente diferentes. Então, você quebra o ciclo ali, fazendo essa a gente chama de rotação de cultura. Eu ia falar isso, que eu tava lembrando disso da escola. Eu lembro até do desenho, rotacionando a terra. Isso, você entendeu? Porque você tem todo um processo, né? A terra ela precisa descansar, né? Uhum. Então, só que é muito complexo, porque nós temos que produzir alimento. E dinheiro, ué. Mas assim, quando você faz o que você gosta, né? O dinheiro acaba sendo consequência. Consequência. Porque se você gosta, faz bem feito, automaticamente a coisa vai fluir, né? Eu achava que o problema era o solo, que não era a praga. Que eu pensava assim, tem que dar um descansinho, né, tadinho? Trabalhou tanto, tem que descansar ele, porque senão não produz. Não, mas na realidade Quando você vai abrir terra, coisas. você deixa dar uma descansada ali, vai adubando, né? Não, na realidade, a terra nova, ela é livre de hospedeiro, né? Porque você não tinha cultura ali. Terra nova é tipo uma terra virgem, vamos falar uma assim. terra de pasto. Você abre só pra tinha, plantar, né? Só tinha braquiária. Mas isso lá. é uma vez só que acontece, né? Só uma vez, quando você abriu lá, né? Mas hoje também você tem várias tecnologias, porque você tem produtos biológicos hoje que controlam, né? Certos fungos de solo, ou nematóide, que é um verme de solo. Na realidade, se você, por exemplo, se for num cerrado, aqui, você escolhe na fazenda que tem um cerrado, seja fino, seja um cerrado mais denso, lá você vai encontrar nematóide, fusário, que é uma doença da soja, como outros tipos de fungos, outros tipos de nematóide. Só que ali naquele meio, eles estão em equilíbrio. Entendeu? Eles estão convivendo. Ah, tá. Quando você tira o cerrado e coloca a monocultura, que é a soja, e planta só soja, você vai estar favorecendo só alguns tipos de fungos. Aí fica bolado. Perfeito. E eles estão lá com alimentão, tudo para eles lá, que é tudo lavoura. Aí o time da soja ganhou, fica só eles e destrói tudo. Você entendeu? Aí você tem que fazer o quê? Rotação de cultura. Você tem a questão dos biológicos hoje, que está sendo uma coisa que está sendo muito utilizada. Então você começa a reequilibrar os micro-organismos no solo. Né? O advento aí do questão do plantio direto, a questão da palha. Né? Então tudo isso daí ajuda para você vir equilibrando o solo para diminuir as doenças da soja ou do milho. Né? Mas isso tudo é manejo. É informação, é conhecimento. Né? Aí entra aquela pergunta que você fez. Eu vou trabalhar já direto no negócio do meu pai ou você é engenheiro agrônomo? Tá. Se não tivesse o agrônomo,
não ia ter pesquisa. Se não tivesse pesquisa, ia ter biológico, ia ter a evolução Ia ter a genética que tem né? hoje, ia ter Não. tecnologia. Uhum. Você entendeu? Então, quer dizer, tudo faz parte do segmento. Se Agora, complementam, né? se complementam. A questão é, entre você formar ou não, entre você estudar ou fazer, se especializar ou não, nos dois caminhos, você vai ter que correr atrás para ser bom naquilo que você faz. E continuar correndo atrás, porque é isso aí que você fala que Você recebe entendeu? todo dia aí, você estuda todo dia. É um estudo Não diário. Não para. Né? Não para, né? E a tecnologia não para, né? Você entendeu? É muita informação. E também uma das coisas que eu vejo muito, eu tenho muito amigo que é agrônomo, é os modelos de semente, 13 Pro, não sei o quê, não sei o quê, numeração todo ano, vai mudar, não Pra vai? mim só existia a normal e a transgênica. Não, na realidade, por exemplo, na soja. Você pega uma soja lá, a nomenclatura dela já diz alguma coisa sobre ela. Ah, é? É lógico. Porque, por exemplo, você tem questão do... Como é que fala? Do ciclo. 105 dias, 115 dias, né? Ah, tá. Então, você pega lá uma soja que eu plantei lá, 68 e 69. Aí é um sexo bacana. Então, esse é... entendeu? Mais ou menos por aí. Tinha que ser 269. Aí, o que acontece? Esse 68 está indicando qual que é o ciclo daquela cultivar. Não sabia. Entendeu? Então, quer dizer, tem a informação em cima disso aí, né? Olha só. O milho mesmo, né? Você pega um milho lá, com exemplo da Pioneer, que é o 3898. Se você acrescentar o número 1 na frente dele, são 138 dias, que é o ciclo dele. Olha o perigo da pessoa que põe esses números. Não, eu achei que o laboratório lá, não, que não dá pra pôr nessa aqui, fala aí. Não, e tem as que só tem o nome, tem variedade que chamam lá, corumbá, aporé, tem um nome, mas aí você tem que ir lá e saber qual que é o ciclo dela. Entendi. Você entendeu? Então, pra você planejar o teu plantio, né? Entendeu? A questão do transgênico que você falou aí. Ah, pessoal, transgênico, milho transgênico. Ixi, quando surgiu essa palavra, nossa, era o fim do mundo. Isso é muito complexo, né? É igual você tomar a vacina do Covid hoje, né? Você entendeu? Mas na realidade... Você tomou, né, Márcio? Só pra eu saber. Eu tomei a vacina e uma pinguinha, porque diz que a pinga mata o Covid, né? Isso. É bom, eterno. Não, mas brincadeira à parte, a questão do transgênico é complexo. É você criticar uma coisa que você não conhece. Verdade. Né? Até porque na hora que o cara vai lá roubar o milho para fazer a pamonha, ninguém pergunta se é transgênico. Né? Já foi roubado, né, Márcio? Mas para comer o milho da latinha lá, não pode ser transgênico. Então, na realidade, o que acontece? O milho transgênico, por exemplo, você pega o milho transgênico que é resistente à lagarta. Certo? Quer dizer... Você desenvolve ali uma toxina na folha ali, natural, que vai matar a lagarta. Um suplementinho. Tá. Eu tô usando menos inseticida. Que é bom pra gente, né? Você entendeu? Quer dizer, por que é tão complexo? Quem não quer deixar plantar esse milho transgênico? Volta naquela hipocrisia, né? Que solta uma coisa sobre aquele milho transgênico. E qual que é o interesse? Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem está por trás A pergunta disso, que as pessoas não fazem. Quem está ganhando dinheiro com isso? Quem? Quem não quer deixar o produtor brasileiro plantar o transgênico? Porque se ele plantar o transgênico, ele vai produzir mais. Quer dizer, você está usando menos agrotóxico. Ué, isso é positivo. Ué. Lógico que é positivo. E na questão do agrotóxico também tem aquele negócio. Tem uma legislação em cima. Você quando vai comprar um remédio na farmácia, não tem a bula? Tem. O agrotóxico, que os outros chamam de veneno, né? Tem a bula. Lá tem um período de carência. Mas o que é período de carência? Você bateu esse produto hoje aqui, na planta. Ele tem um residual de 21 dias. Após 21 dias, você não tem aquele produto lá mais. Você entendeu? Então, quer dizer, tudo tem norma. Tem gente que faz coisa errada? Lógico. Tem. Em qualquer segmento tem gente que faz coisa errada. Em qualquer segmento. Você entendeu? Tem órgão para fiscalizar? Como em qualquer outro órgão. Qualquer outro segmento. Então, tá vendo tanto de balela, tanto de besteira que as pessoas falam de uma coisa que não conhece. E sendo que nós temos um dos códigos mais apertados do mundo é aqui dentro. E
a gente volta nessa questão a falar, porque hoje eu vejo que o negócio meio que politizou também. Sim. E às vezes as mesmas pessoas que de um lado defendem tanta ciência, do outro criticam. Porque os agrotóxicos vamos todos morrer, porque o agro está envenenando tudo. E já não parte para a questão da ciência, igual você está falando, que tem todo um estudo, tem todo um órgão que regulariza isso por trás. E a gente falando dessa questão que o Márcio falou, de países de fora querer segurar o Brasil, porque nós temos um potencial gigantesco na frente, cara, 8% só. É muito pequeno. E aí países da Europa que usa 50%, 60%, querendo barrar, querendo palpitar aqui. Então entra nessas questões políticas da coisa. E hoje tem muito isso, né? Uma gente que não conhece e critica. Isso é demais, né? A gente vai falando assim, eu lembro sempre da França e da Alemanha, né? Que ultimamente, principalmente a França, vinha criticando muito o Brasil, né? Foi revelado. Você sabe quem que compra mais madeira ilegal do Brasil? A França. E a Alemanha. Né? São muito corretos. Nossa, que isso. Né? Não diz que é sem educação aberta, mas você entendeu? Diz que... Não, o francês é sem educação mesmo. Você entendeu? Então, quer dizer, é muita hipocrisia. Aquele tanto de ONG que tinha lá na Amazônia. Gente, vocês acham que eles estão querendo fazer benefício mesmo com ONG? Até entrar o governo novo aí, vocês tinham visto falar alguma vez na vida de vocês do nióbio? Não. Não. Por que esse doido tá falando de nióbio? Entendeu? Piada com isso. Tava sendo mandado tudo para fora aí, contrabandeado. É verdade. Esmeralda. E tantas outras coisas na Amazônia lá que... Através de quem? Aquele pessoal lá que defendia a questão da queimada na Amazônia. Das girafas na Amazônia? A girafa, coitado, né? Quer dizer, é tudo uma forma de ganhar dinheiro. Por quê? Pegaram em flagrante os caras de uma ONG, pondo fogo. Olha só. Pondo fogo na floresta. E aí, o que esses caras fizeram? Choraram. Tirar foto? Não, vende a matéria, tira foto, vai num Leonardo DiCaprio da vida, vai lá, buzina na orelha do cara, o cara dá dinheiro, esse dinheiro tá indo pra onde? Pra preservar a Amazônia? Os caras põe fogo para arrecadar dinheiro. Então, quer dizer, o que movimenta, infelizmente, o ser humano e quem quer fazer o bem, quem quer fazer o mal, o que está movimentando é isso daqui. Só que de que forma que isso chega para a população? Você entendeu? O agro que é o vilão? Você entendeu? Quer dizer, o que seria de Vianópolis hoje, da região da Estrada de Ferro, se não fosse agricultura? O que seria do Brasil hoje se não fosse da agricultura? Exatamente. Entendeu? E vou mais longe. O que seria do mundo hoje sem a agricultura do Brasil? Porque a maior parte do alimento é mandado para fora. Quer dizer, o mundo está carente de alimento. Esse alimento está indo para fora. E se aqui tivesse a política séria, por que vamos comparar com a China. A China é socialista, tal, beleza. E lá o negócio é feio mesmo. Só que o operário chinês hoje, ele ganha melhor que o operário brasileiro. Porque se o governo fosse sério e investisse no país que tem o potencial que o Brasil tem e gerasse emprego aqui dentro e capacitasse as pessoas, porque tem serviço, mas a capacitação que é outro gargalo. Você entendeu? Quer dizer, a pessoa ia ter dinheiro. Correto? Sim. Só que hoje o operário chinês ganhando melhor que o operário brasileiro, quem que vai comer a carne? É isso que acontece. Não, mas aqui no Brasil, o que eles fazem? É tudo política. Entendeu? Na realidade, quem está criticando... Gente, é muito simples. Quem está criticando que é o poder. Né? Não está agregando? Sim. É assim que gira a coisa, né? Então, a gente tem que sempre perguntar. Está beneficiando quem? Quem está por trás disso? Quem está por trás disso? Quem está ganhando dinheiro com isso? É a pergunta que as pessoas não fazem, né? E fica essa hipocrisia, ou seja, cria-se uma cortina de fumaça num país com dimensão continental, né? E é muito fácil você jogar preto contra branco, rico contra pobre, né? Polarizar, né? Essa questão da homofobia, você cria uma cortina de fumaça e por trás você faz tudo o que você quer. Infelizmente é assim que o Brasil gira, né? E as pessoas... Na grande massa acredita nisso e não é isso, gente.
A gente tem, eu vou voltar a falar, a gente não tem que brigar por política. A gente tem que brigar pelos nossos direitos. E não ficar apoiando político A ou B. Né? Querer sempre o melhor, né? E essa questão interfere muito, igual você falando lá nos Estados Unidos, que o governo, ele chega no empreendedor e vai. Isso. Aqui não, que é o contrário. Em vez de, pelo menos não atrapalhar, fica criando condições, impondo algumas taxas, impondo imposto, legislação trabalhista, que vai cada vez mais prendendo quem quer empreender. Então isso prejudica demais. Abre uma empresa nos Estados Unidos e abre uma empresa aqui que você vai ver. Isso, a diferença. Entendeu? A burocracia que é. Você entendeu? Então, tudo isso daí dificulta. Né? Tudo isso aí dificulta, né? Top. E acaba virando uma política assistencialista, né? Sim. Não uma política que quer realmente desenvolver o país, né? Você Perfeito. entendeu? Se você for pegar, por exemplo, os Estados Unidos, fazer uma pergunta para vocês. Vocês, como se diz, né? Já universitário, formado aí. Será que os Estados Unidos era como é que eu falo? Autossuficiente em petróleo? Com certeza, né? Tá. Aí quando você chega aqui no Brasil e fala assim, vamos privatizar a Petrobras. Todo mundo briga, mete o pau, né? Dá tapa. Não é isso? Tá. O que adianta eu falar assim que a Petrobras é dos brasileiros e tá pagando gasolina no preço que nós estamos pagando? Pois é. Não faz sentido. Tá, o presidente pode interferir? Não. Ele pode até ser caçado por isso. Então, a pergunta de novo, quem está ganhando dinheiro com isso? Tem que O sempre que saber foi, quem que tá por foi trás, feito né? nos Estados Unidos? Foi privatizado, não foi vendido para um só, lógico, senão vira monopólio. Foi fatiado, dividido e vendido. E o que você tem lá dentro? Concorrência. Sim. Entendeu? E o que adianta você ter a empresa, ser autossuficiente e não dar conta de baixar o produto para o brasileiro? Então, para que está servindo a Petrobras? Para mim bater no peito e falar que é brasileiro? O que adianta? É mínimo, eu tô pagando caro, não resolve. Não adianta nada. E o dinheiro dela está sendo investido aonde? Né? Muito bem. Gente falando aqui que o agro alimenta o mundo, nós temos um recebido aqui pra gente fazer um intervalo, Márcio. Beleza. Tem um caboclo aqui que toda vez manda um lanche pra nós aqui, que é o nosso parceiro aqui, né? Virou o oferecimento do Papum do Empório Paidim. Muito obrigado mais uma vez. Pão de queijo, biscoito. Esse biscoito que todo mundo fala, né? É o famoso. Enroladinho, sonho. Rapaz. Sabor. Famoso Papum. Nós vai ali e já volta pra continuar esse papo aqui. E agradecendo ao Paidim. Isso Valeu, aí, Paidim. muito obrigado. Valeu. Ó, voltando, eu te falo de você, tá, mãezoca? Não vai, né? Você esquece. Você ainda casa mandou apanha. outra vez. Voltando aqui agora do nosso Papum by Paidinho. E também agradecendo aos nossos parceiros que possibilitam a gente levar esse conteúdo aqui de qualidade para vocês. Realmente. Parceiro que não nos abandona. Não. Começando com quem? Centro Clínico Lavita. Precisou de atendimento médico, consulta, exame. É no Centro Clínico, não precisa mais ir para Goiânia. Não, Vários especialistas, já vieram alguns aqui. já. Se Deus quiser, virão mais. Com certeza. Para agregar conteúdo para vocês. Então, precisou? É o Centro Clínico Lavita, né? Isso aí. Agora, doutor João Pedro. Valeu. Também aqui com a gente, Real Tendas e Serralheria. Quase enrolei aqui para falar. Quase enrolou. Serralheria. Precisou de qualquer projeto metálico, de uma estante, um telhado, uma mesa, um galpão, é na Real. Um portão. Um portão, são qualquer coisa que envolva aço. Cara, manda um desafio para eles. Manda um desafio. Quero construir uma casa em aço, até as paredes. Eles vão fazer. Daqui a um dia eu tô trabalhando com drywall e tudo mais. Isso. Ô, galera, e também tenda. E tenda. Precisou de alugar uma tendinha, seja para ir pra beira do lago, seja para você pescar, para servir de garagem. Isso. Real Tendas e Serralheria. Valeu! Também aqui com a gente, Farias Autopeças. Farias Autopeças, agora trabalhando ainda mais para atender o Vianopolino. Exatamente. Nos dias de semana, das 7 às 6h30. E no sábado, das 7 a 1. Das 7 a 1. Valorize. Valorize. Precisou de peças e acessórios? Farias Autopeças. É isso aí, meu parceiro. E hoje você não vai esquecer os brownies da Mãezoca.
Por que eu não vou esquecer? Porque o Marcha tá cobrando aqui, ó. Não vai abrir isso aqui, não, ué. Ó, o convidado já conhece, moçada. Não, esse aqui eu vou levar embora, né? Eu não vou esquecer. Vai levar lá pra Nápoles, mas você já Opa. sabe, né? Você já Os sabe. meninos vai chegando, vai devorar. Eu tenho que exportar a mercadoria. Ah, exatamente, tá vendo aí? Empreendedor, nossa senhora. Manzoca. Daqui até lá já vai abrir uma fábrica de Brown e virar concorrente da Manzoca. E aí a mãe só quer entrar com uma participação de lucro. Exatamente. A receita, né? Que isso aí. O duro é destrinchar a receita do Manzoca. É isso aí. As 7 chaves. Gente, voltamos aqui do Papum Empório Paidim. Muito obrigado. Valeu, mais uma Paidim. vez. Gostou do Empório Paidim, Márcio? Delícia, né? Bom demais, né? Isso aí. Muito obrigado mais uma vez, Paidim. E aqui a gente falando do offline, desses paulistas, né? Desses. Como é que é? Paulista? Não, quem nasce em Morragudense. Morragudense. Desses Morragudenses. Vou levar vocês pra conhecer Morragudo. Não leva nós lá. Gasta lá no Chain. Não, é gastar. Já em supermercado maravilhoso, vai patrocinar o Pode Crer à Vai Distância. patrocinar, pode crer, ó. Pronto. E nós falamos, porque aqui em Vianópolis hoje tem muito paulista. Tem. E aí, um também dos que vieram aí, tem o seu Aprígio, o Migia. Quem veio primeiro? Os Chain ou os Migia? Achei que você ia falar ovo ou a Os galinha? Lima. Vamos fazer uma competição aqui. Os Lima com os Chain. E agora ficou difícil, hein? Agora eu quero ver. Na realidade, como se diz, né? Quem veio primeiro foi o seu Antônio Gonçalves Chain. Ah, temos um ganhador. A fazenda do seu Toninho Chain, né? Como Toninho meu pai era Chain. conhecido, né? Era o Hotel 5 Estrelas do seu Aprígio, né? Seu Aprígio vinha e falava, não, vou ficar lá no Hotel 5 Estrelas do Toninho. Olha, rapaz. Abriu as portas. Anfitrião. Justamente. Então seu pai veio e Veio trazendo a galera. veio trazendo a galera. É. Rapaz. Coisa boa. E hoje esses paulistas todos. Seu Ademir tomam conta Machado aí. também, lá de Silvânia, veio também. Seu Ademir depois, Machado, verdade. É. É toda essa galera paulistana. Da época que vocês começaram a plantar aqui, Os quem bons que era? lá de Morragudo veio pra cá. Isso. Foi? Mentira! Tem uma galera lá que eu gosto muito. Os mais ou menos. Mais ou menos. Quando vocês vieram, assim, quem quiser, eram os outros já que já estavam trabalhando na área? Você fala de paulista ou... Não, daqui mesmo da região nossa. Cara, Ninguém. sim, de Morragudo, era, que eu lembro, assim, na época, era nós, né? Meu pai, no caso, só Ademir Machado, o pessoal do seu Aprígio, né? Isso de Morragudo. Mas tinha o pessoal de Ipuana, que, né? O Ronaldo Stable, né? Newton Dias. O Nilton. Nilton de Almeida, né? Acho que no caso da pessoa do pai dele, né? Que acho que veio primeiro, não me recordo agora o nome, né? Em Silvânia também tinha um pessoal de Miguelópolis ali. Miguelópolis não, Como é que chama? Jardinópolis. Pessoal do Jacomini, Ah. né? Aqui também tinha o Lorival Pierazzo, né? Pai da Adriana, do casado com Migia. Não sabia, não. O Lorival também mexeu com lavoura aqui, né? O Fauês, né? Que Genha Fauês. mexeu junto com ele também, né? E assim, da região ali em torno de Morragudo, né? Tinham pessoas, né? Se não me engano, Terra Roxa, Ipuã, Guaíra, Jardinópolis, né? Morragudo, que era parte dos paulistas, né? E também tinha o pessoal, que eu acho que fincou o pé até antes aqui também, eu acho, ou na mesma época, o pessoal, os gaúchos, né? Sim. Sou Walter Antauer, né? Sou Lindo Palmeirino Rona, que é o Chico Gaúcho, né? Pai do Luciano, né? O tio do Luciano lá, o Sr. Arlindo, né? Então, Verdade. toda essa turma aí, né? O pai do Adilson Sopran, fugiu o nome agora aqui, gente. A galera, Seu hein? Soprano, vamos falar Seu Soprano. E firmes Fugiu aí. o nome aqui. Mas é a turma, né? Eu achava legal que na época, assim, tinha aquela coisa, assim, de forasteiro, né? Fora assim. Mas, na realidade, se você for pegar, acho que a história de Vianópolis, né? Ou da Estrada de Ferro no geral, né? Sim. Acaba também sendo todo mundo forasteiro, né? Porque muito. foi Foi chegando criando com aqui, foi desenvolvimento e chegando. foi parando, né? Aham. Então, assim, e fases de desenvolvimentos diferentes, né? Orizona era a terra do arroz, né? Produzia muito arroz em Orizona, né? Uma das maiores bacias leiteiras do estado de Goiás, né? Acho que ainda é uma das maiores, né? Junto com Piracanjuba, se eu não estiver enganado, né? Então as coisas vão se transformando, né? Aqui era muito
questão de leite, pecuária, né, de corte, e com a advento da agricultura crescendo, né, os próprios empresários goianos também foram fazendo as alterações, né, e mudando para a agricultura, né. A gente tem muito exemplo aí, pessoal, né, da cerâmica, tanto aqui, né, o Elésio, né, junto com os meninos, né, o Juninho, né, e o Aécio, o pessoal ali de Silvânia, né, o Zé Cacheta, né, o João Cacheta, né. Então, quer dizer, o pessoal também que foram diversificando também dentro da área, né. E, sim, são empresários de mão cheia também, né. Memória boa, Márcio. Parabéns, viu? Falando nessa diversificação também, mas meio que dentro da área de um braço, depois de largar ali a multinacional, um salário Ele contou violento. aqui, minha filha, quanto que era. Rapaz do céu, se fosse hoje em dia, eram 50 mil reais. Aí você larga isso pra abrir terra. Aí abriu, beleza, tudo tem hoje. Vamos continuar crescendo. Abriu uma loja. Como é que foi essa ideia? Cara, foi interessante porque nessa busca aí constante aí de tecnologia, né, a gente sempre também teve o pezinho lá dentro do comércio, né? Que Sim. Tá no sangue, dentro da né? família, né? E assim, eu sempre penso também na questão da geração futura, né? Eu tenho 3 filhos, né? E a questão de seguir, ter um andamento, dar andamento no segmento ou não, a gente não sabe, cada um tem uma escolha, né? Tá na tua mão, Matheus. Mas O Lucas vai jogar bola e a Lorena vai cantar. Mas você vai vendo o perfil de cada um, então você tenta desenvolver. Eu fiz isso muito pensando na geração futura, né? Nos filhos, né? Eu acho que o que a gente faz é para os filhos, né? Pelo menos eu penso assim. Sim. Né? E você tem toda essa questão hoje da gestão, né? Então, a questão da loja em si, como que ela nasceu? Eu sempre tive vontade de, além da questão da agricultura, num certo tempo, desenvolver algum outro tipo de negócio. E eu não pensava, às vezes, voltado para a agricultura. Eu pensei em diversificar alguma outra coisa. Porém, com o desenvolvimento de um produto que me foi apresentado na fazenda, de uma nova tecnologia para redução de uso também de defensivo, né? Para melhorar o manejo dentro da fazenda. A pessoa que hoje é o meu sócio, né, que é o Júnior, me apresentou, me fez um desafio, né? Eu até brinco com ele, falei assim, eu vou botar esse baixinho para correr aqui, né? Porque ele me fez um desafio e eu praticamente aumentei muito esse desafio para ele. Ele queria me dar um teste de uma área de 40 hectares e eu desafiei ele para fazer uma área de 700 hectares. E que se não desse resultado, que eu não pagaria esse produto, né? Porque se não tem eficiência, para que eu vou usar? Vocês nem falavam em sociedade ainda. Não. Na realidade, ele veio me trazer uma novidade. E, por coincidência não, era um problema que eu tinha na fazenda e que eu estava atrás de uma tecnologia melhor. Né? Então, juntou a fome com a vontade de comer. Exatamente. Né? E, para minha surpresa, ele, confiante no que ele estava me oferecendo, e não era o primeiro lugar, né? Ele já tinha desenvolvido na Bahia, porque ele começou lá na Bahia. Né? E lá tem muita área extensa, né? Ele topou. Ele fez o pedido e colocou no pedido que se não funcionasse o produto... E era algo novo para cá. Era totalmente novo. Totalmente novo. Não passava nada, capaz. Não. Não passava nada ali, ó. Não, eu sempre fui muito criterioso, porque na realidade você tem que peneirar muita coisa que chega também na fazenda, porque tem coisa que funciona, que realmente dá incremento, tem coisa que não funciona. E como ele me deu como se diz, esse voto de confiança também, né? E aceitou esse desafio, porque não era uma área pequena, eu resolvi também estender a mão e também desenvolver protocolos do produto dentro da fazenda. Eu desenvolvi os protocolos deles e criei protocolos dentro da minha propriedade. E, inclusive, hoje, esses protocolos que são adotados pela própria empresa que vende produto para nós. Olha... Porque nós obtemos resultados muito bons dentro da fazenda. Eles aderiram. Eles aderiram ao protocolo que foi desenvolvido dentro da fazenda. A sua fazenda foi teste, né? Para o produto, né? Isso. Ele quis pegar uma pessoa, segundo ele, chata, né? Ou sério, né? Criterioso e tal, né? Enfim. E aí a gente foi desenvolvendo esse produto. E depois de um ano, ele veio
que foi desenvolvido esse produto na fazenda, né? Que eu comecei a usar já em 100% da área, né? Ele veio me fazer o convite era uma coisa que eu não estava esperando, para ser sócio nessa empresa, no Novo Tempo aqui de Goiás, né? Que ela é responsável pela distribuição do nosso produto, que é o carro-chefe, que é o Effects, a propaganda. Sutil. Pra você ver que o negócio funciona, porque eu não sei nada desse Effects tá na minha Já cabeça. tá na boca do povo, né? Pois é. E aí ele me chamou para ser sócio do Novo Tempo para distribuição de Effects aqui no estado de Goiás, né? E estamos aí, assim, está sendo gratificante, é um desafio, né? Mas eu acho que você trabalhando com seriedade, com ética profissional e, primeiro de tudo, eu sou um produtor, né? Então eu estou oferecendo para amigos meus produtores um produto. Então não é só o produto, é meu nome que está indo junto. Exatamente. Né? Então, quer dizer, eu tenho confiança naquilo que eu estou oferecendo. E graças a Deus os resultados estão acima da expectativa que a gente vinha programando para o desenvolvimento da empresa. Olha aí. E um diferencial é que você está vendendo uma coisa que você testou, né? No seu próprio negócio. Na realidade, nós inserimos isso na empresa. Porque, igual eu falo, o mercado é muito dinâmico e sempre está aparecendo produto novo. Hoje mesmo, até coincidência a gente está falando, nós atendemos 2 representantes de uma empresa, que o produto também é novo, e nós vamos desenvolver o protocolo lá na fazenda primeiro, para saber se dá resultado, para depois a gente colocar para vender. Fazer o teste primeiro. Já fiz um teste de um produto que não deu certo, e nós não colocamos no portfólio da empresa. E tá tudo bem, ué. Entendeu? Ou seja, se dá resultado para o produtor, se dá resultado em campo, nós estamos vendendo. Se não der, não vende. É isso Não entra no aí. portfólio. Salve, Mamed. E aí, falando dessa questão de testar na fazenda, com toda a experiência da faculdade, de área de gestão e tudo, uma dica hoje, Márcio, para quem toca uma fazenda, um agricultor, seja novo ou com idade mais avançada, para fazer de fato funcionar como uma empresa mesmo, se não se tornar tão dependente daquilo. Eu acho que você tem que se cercar de assistência técnica profissional de confiança. Eu acho que se você não tem um engenheiro agrônomo dentro da sua família, né, a prática ela é essencial, lógico. Né, muita coisa se desenvolveu da agricultura na pesquisa através do próprio agricultor, da observação do agricultor. A pesquisa foi atrás do agricultor. Porém, eu acho que principalmente quem quer entrar hoje, porque a agricultura hoje ela não te permite erro. Você entendeu? É uma empresa. Então, quem quer entrar no agronegócio, eu recomendo a primeira coisa é contratar um profissional competente da área. Um agrônomo para ser a pessoa que vai tá dando assessoria no teu negócio. E além do agrônomo, você tem outros tipos de ferramentas também que você pode contratar para auxiliar na tecnologia da agricultura que você vai desenvolver. Para você, se tiver uma adversidade, ter o mínimo possível de redução de produtividade para você se manter no ramo. Você entendeu? Então, a ajuda profissional ela é de extrema importância para quem está no negócio e principalmente para quem quer entrar no negócio. É imprescindível. Sem isso daí, você vai dar muito murro em ponta de faca e você corre um grande risco do teu negócio afundar, né? Não ir para frente. Hoje você planta o que lá, Márcio? As suas lavouras? Como assim você fala? Você planta as culturas? soja? Isso. Safra, geralmente soja, 100% soja. E aí eu destino a área de safrinha para milho e sorgo. Né? Soja é o carro-chefe. Soja é o carro-chefe. Entendeu? Plantou cabelo também, né? Sacanagem! É que foi para pegar a experiência, eu perdi os cabelos, né, na agricultura. certo. Foi, né? Teve que implantar de volta. É a tecnologia, a plantação. Usar em benefício próprio. Perfeito, muito bem. Ô, Márcio, dando a dica agora pro agricultor e pro agrônomo, pra pessoa que tá formando, que agora você com a loja vai precisar contratar agrônomos, trabalhar na parte de venda e tudo. Qual a dica que você dá pros agrônomos? Saia da multinacional. Não, assim, como se diz, eu acho que
é complexo isso de você querer... a multinacional é bacana também, porque você seguir uma carreira, né? Eu tenho amigos que seguiram, que foram, trabalhou nos Estados Unidos, enfim, né? Gerente de regionais, depende muito do que você quer, né? Isso. Sim, sim. Porque às vezes para mim foi uma coisa diferente, mas para outra é o sonho da vida do cara aquilo, né? Então vai de cada um, né? Mas eu acho que o principal para quem está dentro de uma universidade ou cursando, independente seja agronomia, né? Eu acho que a faculdade você também tem que ter seriedade naquilo que você está fazendo. Você tem que sugar o máximo ali. É aquele momento. É o momento que você tem para aprender, para explorar quem está ali para te ensinar, né? Explorar no bom sentido, né? Para fazer um curso, para se especializar, para fazer um estágio bem feito, entendeu? Tá nas férias, sai para o campo, se você tiver alguém que você possa fazer um estágio. Ou seja, realmente se preparar para a hora que você entrar no mercado, entendeu? Você está apto realmente a desenvolver aquilo. Ou seja, lógico que você não vai aprender tudo. O que eu estou tentando dizer é que a faculdade, muita gente acaba levando na bamba, né? E, não, como se diz, não faz dever de casa. A partir do momento que você realmente faz dever de casa, que você faz um estágio na faculdade, né? Defende um TCC, faz uma coisa bem feita, automaticamente ali você já sai dali sendo procurado para trabalhar. Né? E automaticamente mais bem preparado para estar no mercado de trabalho. E quem está mais bem preparado também escolhe as melhores vagas, né? Eu acho que é essencial a pessoa que é universitária dar valor naquilo que ele está tendo a oportunidade de estudar ali no curso que ele está fazendo. Perfeito. Talvez aqui eu tenha essa percepção errada e quero pedir sua opinião. Hoje, para a pessoa que quer entrar no ramo do agronegócio, eu acho que se torna bem mais difícil que lá atrás, devido ao preço das coisas. O investimento tem que ser muito alto. É por aí mesmo? Assim, o atual momento que a gente está vivendo, que acontece? Nós estamos vivendo um momento de ágio de tudo, né? Quem quer imaginar que, além de dobrar, né, ou triplicar o preço do implemento, de uma colheitadeira, de um pulverizador, né, você teria que esperar na fila ainda para comprar. Você entendeu? Então, eu não acho um momento bom para, às vezes, você está investindo. Isso vai muito de estrutura de cada um, mas para quem está entrando no negócio, é mais complexo. Porque você está entrando num momento que tudo está caro, tudo está com ágio. Quando as coisas começarem a rodar de novo, normalmente, que às vezes $1 baixar, que o estoque mundial, os Estados Unidos produz bem, o Brasil produz bem, às vezes 2 safras consecutivas, você nivela aí novamente aí a questão de estoque mundial. Aí o preço da soja, ou das commodities em geral, começa a cair. Ou o dólar, a economia começa a estabilizar, o dólar cai. Entendeu? Aí você entrou num estágio que você comprou tudo caro, você tem aquela prestação cara para pagar e o seu produto diminuiu de preço. Quer dizer que você vai precisar de mais soja para pagar suas prestações. Então, realmente, para quem está entrando, é um momento muito complexo. Porque eu vejo que hoje o ramo da agricultura é quase que algo hereditário. Para quem entrou lá atrás, vem de família, mas para entrar agora eu acho que se torna algo muito difícil. Né? Principalmente quando você tem que pagar renda, né? É custo e onera. Então, isso tem um peso muito grande. Né? Não estou querendo ser hipócrita e falar assim, agricultor não está ganhando dinheiro. Não é isso. Todo negócio que você entra, você está fazendo o que você gosta, né? Às vezes é muito bom, mas você quer ganhar um dinheiro. É o fruto do trabalho. Porém, todo negócio tem variável. Né? Então, hoje nós estamos vivendo uma variação que não está sendo boa. Né? Como eu falei, está tudo muito alto. Né? Então, quer dizer, a tua margem de lucro, apesar do preço da soja subiu, mas tudo subiu. Então, você não pode ter aquela ilusão, eu vou plantar tanto, vou colher tanto, vou vender a tanto, vai me dar tanto. Não é bem essa conta que funciona, né? É verdade. Eu, assim, querendo ser agricultor, pensando, mas agora acho que não quero mais não. Eu quero arrendar a terra. Eu tô vendo você perguntando, eu falei, ele tá interessado, esse menino. Porque o arrendo de terra agora subiu bastante, mas o arrendo
Não tem que comprar fertilizante com 300% de aumento. Você tem que arrendar pra um cara bom que paga, né? Isso. Paga com o Márcio. Entendeu? Nem isso aqui é nosso, velho. Não tem nenhuma terra. Não tem enrolado. Ai. Meu amigo, acho que falamos tudo, né? Rapaz, falaremos muito mais, né, Márcio? Mas com o tempo que a gente tem pra falar de um assunto tão amplo, ainda é pouco. É verdade. Nós vamos trazer outros caboclos aqui pra falar do agro com nós. Pra fechar, Márcio, o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo? Pra mim é. Eu acho que, como se diz, na sua vida, pelo menos uma vez você vai precisar de um advogado, né? Sim. Pelo menos uma vez, Vai. ou mais, você vai precisar de um médico, não vai? Vou. Você vai precisar de um professor, você vai precisar de vários profissionais, né? Mas todo dia você precisa de um agricultor. Porque senão você não tem comida na mesa para comer, né? Você não tem comida na mesa, você não veste roupa, você não escova os dentes, se o você não faz agricultor não nada. produzir, como é que faz? É verdade. Né? Então, assim, a agricultura, como se diz, desde o princípio ela movimenta o mundo e eu acho que ela tem que se dar o valor. Eu acho que, infelizmente, nós vivemos um momento no Brasil que, por causa de politicagem, de ideologia, as pessoas estão formando uma ideia muito ruim do agronegócio. Sim. Né? Uma crítica muito forte, sendo que, na realidade, é aquilo que eu falei lá atrás. Quem está ganhando dinheiro com isso? Por que tem esse tipo de informação? Porque o que acontece no campo não é isso. Uhum. E as pessoas têm que lembrar que a comida que está na prateleira do supermercado não nasceu lá, não. Ah, não. Foi o homem do campo que produziu. Olha só. Tem gente de cidade grande que acha que o pacotinho de arroz... Esses que tá lá no criticam mercado. acham isso, né? E lembrar também que quem está lá no campo são famílias. Sim. Assim como ele tem a família dele na cidade, tem a família no campo que está produzindo o alimento que a família dele na cidade está comendo. Uhum. Então, eu acho que tem que ser assim valorizado, tem que ser olhado de outra forma e tem que se ter informação primeiro para poder falar as coisas, porque se fala muita bobeira, muita besteira, criticando um setor que hoje é responsável pela, acho que quase 40%, não tem esse dado certinho, ou 40% ou 48% do PIB nacional. Ou seja, isso aqui está movimentando o Brasil. Sim. E, de fato, eu concordo, tem que ser visto dessa maneira que você está falando, não dessa maneira pejorativa, porque a agricultura é algo muito sério, gente. Movimenta nossa cidade, movimenta o Brasil, e é algo que mudou a história da humanidade. Você pegar desde essa primeira revolução agrícola, a partir dali começaram a criar cidades, povos, deixar de ser nômades, porque advento da agricultura. Isso é muito antes de Cristo. Então a gente tem que dar valor nessa profissão, que eu acredito que seja um dom, cara, porque é tanto índice, tanto fator que você tem que levar em conta, e às vezes as pessoas julgam achando que é fácil, que ganha muito dinheiro e que aí tá fazendo mal ainda. Eu vou te falar uma coisa aqui que as pessoas não têm percepção, às vezes, da questão da agricultura. Qual que era a tendência? As pessoas de pequenas cidades ir para grandes centros. Sim. Certo? O cara mora no interior lá de São Paulo, quer ir para a capital. Entendeu? O cara que mora aqui em Vianópolis quer ir para Goiânia, quer ir para Brasília. Você entendeu? O que acontece hoje? Com o advento da agricultura, ter se transformado toda essa tecnologia, né, em máquinas, na questão de desenvolvimento genético, enfim, hoje está tendo uma migração da cidade, de quem mora na cidade grande para o interior. Porque a agricultura está gerando emprego. E ela está no interior. E o interior, para quem está cansado daquela cidade grande, daquela correria, está gerando qualidade de vida. Sim. E é o agro que está gerando isso também. Sim. Olha Vianópolis hoje. Justamente. O tanto desenvolveu. Cheia naquele trevo ali, a loja agrícola é oficina, é tudo. É porque às vezes a gente não sai e não compara. A gente vive no mundinho da gente. Anda em Vianópolis, em plena pandemia, quando estava, né, desde quando começou, eu não vi Vianópolis parar. Não. O tanto de construção que tem aqui em Vianópolis. Loucura. Se tem construção, esse dinheiro está saindo da onde? O que está gerando economia para pôr esse dinheiro no mercado? Boa parte, ou grande parte, é do agronegócio. Grande parte. Entendeu? Vai numa região que não tem o agronegócio forte para ver se o comércio está gerando igual estava gerando aqui.
Você entendeu? Então, sem dúvida nenhuma, é fator determinante para o desenvolvimento da região. Sim. Você entendeu? E eu falo de um desenvolvimento muito rápido. Pega em Vianópolis, o que era em 1990, que era o início, certo? Para 2022. Uhum. É muito tempo. Mas... É gritante também a evolução. É gritante né? a evolução. A transformação é muito rápida. Uhum. Né? E volto a falar, se as pessoas não... o próprio governo, o sistema, não começar a capacitar, você tem falta hoje de mão de obra especializada para mexer no campo. Porque o campo hoje é tecnologia. Sim. Você entendeu? E precisa dessa especialização. Precisa dessa capacitação. Tá dado o recado, né, moçada? Vamos arrochar aí, porque vai precisar de muita mão de obra. Vai. E um salve para todos os agricultores agrônomos que nos assistem. Total respeito para os senhores que movimentam esse país. Não é isso? Isso aí. Gostou, Márcio? Bom demais. E acima de tudo, em primeiro lugar, Deus, né? Exatamente. Deus nos abençoando e nos capacitando e dando discernimento e sabedoria, né? Para levar a vida, né? Perfeito. E sempre lembrando que, em primeiro lugar, também né? Como eu falei, Deus em primeiro lugar e a gente ter a consciência do que a gente faz também para ajudar o próximo, né? Sim. Porque senão não faz sentido, né? Uhum. Aí não tem sentido a agricultura, não tem sentido nada. Né? Não. Isso aí. Dessa questão do agricultor ajudar, eu sou prova que, cara, é sensacional. Vocês estão de parabéns, mas parabéns mesmo. Beleza. Pessoal, é isso aí então. Mais um episódio aqui, esse tão esperado, desse tema tão esperado. Um cara que destruiu aqui, que entende, você tá doido. Capaz que viu nós aqui que não tem nada, né? Foi pensar, nossa senhora. Mas claro, a gente tá sempre aprendendo. Ixi, todo dia. Então, pessoal, curtam esse vídeo, aproveitem, compartilhem aqui, galera da agricultura, com os agrônomos, seus colegas, que isso aqui tem muito conteúdo. Realmente, isso aqui foi uma aula. Márcio, mais uma vez, obrigado. Valeu todo mundo. É nóis. Eu que agradeço o convite. Até mais. Obrigado. Valeu. Gente. Valeu, Márcio.